Bom dia, transformadores! Vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21 e 24 ao 27. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu as chuvas, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação. O evangelho de hoje, ele mexe com os alicerces da nossa vida espiritual. Jesus usa a imagem de duas casas, duas fundações, dois futuros completamente diferentes. E isso importa muito para nós hoje, pois nossa vida, aqui e agora, está sendo construída sob algum fundamento que depende integralmente de nossas escolhas. Então, eu gostaria de pedir que durante essa reflexão você ficasse com uma pergunta na sua cabecinha, no seu pensamento. Qual é a rocha sobre a qual você está construindo sua vida? Jesus faz um alerta. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele está nos dizendo que não basta apenas palavras bonitas ou aparentes demonstrações de fé. A prática é o verdadeiro teste. As casas construídas na região que hoje é a Palestina, muitas vezes usavam barro e areia como base. E quando via chuvas torrenciais, só quem tinha uma fundação sólida conseguia resistir. E aqui está o ponto. Em nossa vida, as tempestades são certas. Não tem como fugir. Pode ser um diagnóstico inesperado, uma crise na família ou a solidão que insiste em bater a porta. E a pergunta de Jesus é: você está preparado? O mundo de hoje, moderno, acelerado, superficial, focado na aparência, ele tenta nos vender que a felicidade está em conquistas rápidas e momentâneas. Mas isso é como construir na areia. É bonito por fora e frágil por dentro. O vazio interior logo aparece. Construir sobre a rocha é, antes de tudo, colocar Cristo como centro da vida. São João Crisóstomo nos lembra que o homem sábio da parábola é comparado ao próprio Cristo, que construiu sua igreja sobre a rocha da fé. Essa casa não cai porque é sustentada pela oração, pela prática das virtudes e pela fidelidade aos ensinamentos de Jesus. Jesus é a rocha mencionada em Isaías 28:16. Eis que assentei em Sião uma pedra provada, preciosa, angular, de firme fundamento. Ele é o suporte inabalável que nos sustenta nos momentos difíceis. E a oração é fundamental nesse processo, porque quando rezamos de coração, nós deixamos que o Espírito Santo nos molde e nos dê força para agir. Sem a oração, nossas escolhas podem se tornar impulsivas, baseadas em emoções ou tendências, como areia levada ao vento. Esse evangelho, ele cai perfeitamente na nossa época aqui do Advento, porque nós estamos nos preparando para receber Jesus, a rocha que vem a habitar entre nós. Esse é o momento de avaliar nossas construções, se estamos edificando nossa vida na busca de bens passageiros ou de virtudes eternas. E também como é que está a nossa relação com Deus, nossa família, na nossa comunidade. A sociedade atual, como eu disse, convida a
sentimento, superficialidade. Mas o chamado de Cristo é o oposto. Ele nos pede para amar como Ele, viver como Ele e a construir nossa história com Ele. Isso exige sim coragem, oração e caridade. O Evangelho de hoje não é apenas uma história bonita, é um convite e é urgente. Não adianta apenas ouvir ou admirar as palavras de Cristo. Ele nos chama à prática. Então vamos reservar um momento nessa semana para revisar os alicerces da nossa vida. Vamos perguntar se nossas escolhas refletem os ensinamentos de Jesus, se nossas ações têm raízes na oração e se estamos colocando nossa confiança na rocha ou na areia. Jesus termina a parábola dizendo: caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e a casa caiu. Não deixemos que isso aconteça conosco. Reconstruamos, se necessário, mas sempre na rocha, que é Cristo. A casa na rocha não é perfeita, mas é segura. As tempestades da vida vão vir, mas quem tem Jesus como fundamento nunca está só. E nesse advento, nosso Senhor nos convida a colocá-lo no centro. Ele não apenas caminha conosco, mas Ele é nossa força, nossa luz e sempre a nossa salvação. Então devemos juntos viver e construir uma vida que resista ao tempo, aos desafios e às dificuldades. Lembrando sempre, não basta dizer Senhor, Senhor. É preciso viver um amor, mas um amor que transforma. Deixe Ele ser a base da tua vida, a base da tua família, das tuas amizades, do teu trabalho, do teu matrimônio. Tudo pode vir, tudo pode ir, mas só em Cristo nós podemos resistir. Eu termino aqui com as palavras de um canto litúrgico. Tu marchas à nossa frente, és força, caminho e luz. Vem logo salvar teu povo. Não tardes, Senhor Jesus. Paz e bem.